Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração que nos faz crescer, nos faz ficar forte em espírito e em verdade. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a essa ministração. Você aí do seu sofá e eu aqui da minha sala. Desculpa não ter começado mais cedo, porque nem ter feito isso de manhã, né, que é o nosso horário. É que eu tive que fazer uma viagem urgente aí e não deu para fazer de manhã. Desculpa também pelo barulho que está acontecendo aqui embaixo, que eu tenho uma igreja, eu tenho um salão alugado aqui, a igreja aqui embaixo, e eles fazem muito barulho, mas eles estão terminando o culto deles lá já, né? E eu não posso esperar porque está ficando tarde. Então sejam todos bem-vindos. É importante que você vai ouvir esta palavra, você vai entender, né? Sejam todos bem-vindos. Dê um like nesse canal, compartilhe esse vídeo, né? Lá no meu canal no YouTube, se inscreva neste canal para esse canal crescer e alcançar outras pessoas que precisam e necessitam de se libertar dos religiosos, da religião, né? Que nos amarra, nos acorrenta, nos algema. Amém, meus amados? Então, meus amados, é só ter um pouquinho de paciência, que o culto deles estão terminando pelo horário que eu conheço eles aí, né? Eu vou falar o tema do que nós vamos adentrar nessa noite. O tema é expulsando demônios dos pastores evangélicos. Expulsando demônio dos pastores evangélicos. Não é que os pastores, preste atenção, não é que os pastores são os demônios, é os demônios que eles lutam com eles. Então vamos expulsar esses demônios, amém? Então, meus amados, para nós adentrar nesse estudo, nessa ministração, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, que essa é importante se acompanhar junto, né? E abra a sua mente, porque hoje é um tipo de ministração muito difícil de se explicar. Eu, particularmente, não é difícil para mim entender. E eu sei que nós temos aqui em nosso meio também pessoas que também já entendem deste assunto, mas eu sei também que tem aquelas pessoas que não entendem. Então vai ser muito difícil para me explicar, mas eu vou tentar me expressar da melhor maneira possível, né? Para nós chegar a esse entendimento. Então o tema é esse, né? Expulsando os demônios dos pastores, né? Os pastores são os endemoniados, presta atenção. Que os demônios do que os pastores têm lutado com eles por aí, amém? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 17 e 18. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônio. Eu quero que você preste muita atenção, meus amados. O que foi que essas palavras são de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, né? Não foi as palavras de Jesus de Nazaré após a cruz, foi nos dias da sua carne. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, né? Que eu já expliquei para você em outros vídeos aí o que quer dizer a palavra demônios, né? Falarão novas línguas. Essas novas línguas aqui não é o sambarachura, lavassunga na bacia, siricanta lá na lama. Novos idiomas. Falarão novos idiomas, novas línguas. Aqui não é língua de anjo, é idiomas, línguas de nações, né? Aqui
quando Jesus está falando que farão novas línguas, era aquela profecia que está escrito naquele profeta lá, Daniel, não, bem mais para cá. Agora me falhou a memória, que diz que no final dos tempos, toda a carne receberia o Espírito Santo e falaria novas línguas, novo idioma, do que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Aquelas pessoas falaram sem entender de outro idioma, mas falaram, entenderam em outro idioma. Então, não existe língua de anjo, existe o que? Idiomas, outras línguas de outras nações, línguas estrangeiras. Estamos explicados até aqui? Porque expulsaram demônios. Versículo 18. Eu quero que você vai prestando atenção, né? Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora um detalhe, meus amados. Você vê que nesse versículo 18, nós temos aqui, pegarão em serpente. Você já viu algum pastor, na hora do culto, pegando em serpente, uma jararaca, uma cascavel na mão e mostrando para aquelas pessoas que estão ali na frente e dizendo, não, eu estou pegando nessa serpente porque Jesus mandou. Você já viu isso em algum culto? Não. Mas o que é que eles fazem? Eles só pegam essa aqui, ó. Não lhe fará nenhuma mão. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, esse pedacinho aqui, eles querem pôr na prática. Mas e a serpente? E o veneno aqui, ó? E se alguma coisa mortífera, veneno, né? Beberem, não lhe fará mal. Então, meus amados, você vê que num versículo só, nós temos 3 simulações aqui dos sinais de que Jesus falou que eles fariam, né? Mas você nunca viu um pastor pegando numa cascavel e mostrando para o povo, eu estou pegando essa cascavel porque Jesus mandou que nós tínhamos esse poder para pegar. Qual é a cascavel que eles tentam pegar? A sogra, né? É a única cobra, é a única serpente que eles têm pegado, é a sogra, querem matar a sogra. Mas serpente ninguém nunca viu, nenhum pastor pegando uma serpente na hora do culto. Se você já viu, comenta aí. E você nem viu um pastor na hora do culto com um copo lá cheio de venenos? Olha, eu, para provar que eu sou um homem de Deus, eu sou um enviado de Jesus de Nazaré, vocês estão vendo isso aqui? É um copo de veneno, eu vou beber e vou provar para vocês que não vai me fazer nenhum mal. Olha aí, tá vendo? Não aconteceu nada para vocês verem que eu sou enviado de Jesus. É isso que eles fazem? Tem acontecido isso? Não. E por que eles só pegam só essa partezinha no final do versículo 18? Se puser as mãos sobre o enfermo, ficarás curado. E quando você vai para a história do tempo de Jesus, você não vê em nenhuma parte, em toda a Bíblia mesmo, que uma pessoa impôs as mãos sobre uma pessoa, sobre outra pessoa, e aquela pessoa se manifestou um demônio nela. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem isso. Você não vê isso? E da onde eles trazem essa doutrina? Da onde eles trazem? Nós vamos ler daqui a pouco. Da onde eles trazem? Da onde eles acharam isso? Porque aqui na Bíblia eles só acharam
se impuser as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. A serpente eles não pegam, beber veneno eles não bebem. Mas está escrito para eles beber, não está? Tá. Mas eles pegam a serpente, bebem veneno, não bebem nem pegam veneno, nem bebe veneno, nem pega a serpente. A não ser que eles queiram matar a sogra, né? Aí sim. Então, meus amados, são coisas que está escrito aqui, mas você precisa analisar. Você precisa analisar isso aqui, raciocinar, né, o que está acontecendo. Nesse mesmo capítulo aí, 16, nós lemos o versículo 17 e 18, volta no versículo 14. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 nessas alturas. Judas já tinha sido morto, né? Tinha tido se matado. Então, nesse momento aqui, estava só os 11. Não apareceu para nenhum pastor. Apareceu para quem? Para os 11. Não é o que está escrito aqui? Apareceu para os 11. Esses 11 aqui, quem eles eram? Judeu, os cumpridores da lei, a quem Jesus de Nazaré, no seu corpo ainda, entregou a lei para Pedro, Tiago e João pregarem ao povo judeu. Não foi para pregar a igreja em Cristo, não foi para pregar a igreja dos judeus, os judeus que pregava a lei e que transgredia a lei. Então, praticamente, Jesus mandou instituir esses apóstolos a continuar pregando o erro da lei, né? Seguir a lei, que até hoje eu acho que os judeus, eu não sei que eu nunca fui em Israel, até hoje os judeus, eu acho que segue a lei, porque foi lei que foi dado para eles. Então, os judeus, eles não iam poder compreender, entender o Evangelho de Cristo, porque os judeus foram condenados antes do Evangelho. Chegou essa parte que, por isso que o Evangelho diz, aqueles que creem em mim se salvarão, mas aqueles que não creem seriam condenados. Os judeus não creram. Alguns deles só que creram, alguns deles que creram. Então, meus amados, é para você ter um entendimento que a lei ela precisava ser pregada para aquele povo que já tinha sido condenado, mas a igreja de Cristo construídas de gentios, os gentios não tinham condenação nenhuma, os gentios não tinham lei para transgredir. Então, para os gentios foi pregado o quê? Graça. Confiado a quem? A Paulo. Então está aqui no versículo 14. Finalmente, finalmente apareceu Jesus aos 11. Aos 11, não foi para a igreja. Você vê que nem Paulo está aqui nesse meio. Paulo está aqui e não está. Quem está aqui? Os 11 que receberam lei para pregar. E com o cabeça Pedro, Tiago e João. Eles sim receberam lei para pregar. E eles estão falando aqui, finalmente apareceu Jesus aos 11 judeus que pregavam a lei, que tinha lei para cumprir. Não foi para a igreja, né? Constituída de gentio. Quando estava, aos 11, quando estava à mesa, né? Quando estava à mesa, não era quando estava na igreja, na sinagoga, lá no templo. Era no templo? Não. Foi uma conversa particular, quando estava à mesa. E censurou-lhes, Jesus censurou-lhes, né? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto, né? Não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Você vê que
você vê que os judeus, incluindo os apóstolos, presta atenção, é bom que você preste bem atenção nisso, incluindo os... Vamos voltar um pouco antes da cruz. Incluindo os seus seguidores, né? Jesus cansou de dizer que ia ser morto e ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas quem foi que acreditou nisso? Ninguém. Porque quando ele foi morto, foram no outro dia lá na cova terminar, que eles não puderam terminar na sexta, que já era de noite, e não podia fazer isso os judeus, segundo os costumes judeus, não era um costume brasileiro fazer isso. Então eles foram lá o quê? Terminar aquilo que eles faziam, como é que chama? A exumação do corpo, né? Passava incenso, né, no corpo para fazer tipo uma múmia, né? Era assim os costumes do judeu. Então, se eles crescem, inclusive a mãe deles, né, que tinha como mãe, tivesse crido no que ele falava sempre, precisava ir lá no outro dia, porque se eles tivessem crido, eles não tinham ido lá terminar o incenciamento, né? Eles sabiam o quê? Que ele tinha ressuscitado, mas não foi essa a crença deles. Então foi por isso que, e com isso, o que é que está escrito? O que é que estava escrito no Evangelho? Aqueles que não creem seriam condenados. Você vê que os próprios apóstolos, eles já estavam dentro da condenação também. Você está entendendo? Ele tinha visto já ressuscitado. Disse-lhe, ide, presta atenção no 15. Disse-lhes, ide por todo mundo. Quem é ide por todo mundo? Ele está mandando quem? Ide por todo mundo. Os 11. Ele não mandou pastor nenhum de outras nações nenhuma. Mandou os 11 que pregavam o lei. Ide, por isso que os pastores hoje pregam o ide de Jesus. Como se Jesus tivesse mandado eles. Fosse uma palavra, se essa palavra tivesse no pretérito futuro, mas a palavra estava no pretérito presente deles. Então aqui não tem ide para outras pessoas. O ide aqui foi direcionado a quem? Aos 11. Nem Judas está mais nesse meio, nem Paulo está nesse meio. Você está me entendendo? Nem Paulo, pregador da graça, não está nesse meio. Então você vê que é uma palavra remetente e destinatário. Não é uma palavra para nós hoje. É uma palavra que tem remetente e destinatário. Visto que já ressuscitado. E disse, ide por todo o mundo. Quem é esse mundo? Brasil? Portugal? A China? Não, o mundo do povo de Israel, o mundo Aion, que do povo de Israel, onde todo o episódio, o epicêntrico, né, da Bíblia estava onde? Em Jerusalém, em Israel. Então, os 11 foi enviado a pregar para quem? Para o povo de Israel, os judeus. O mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho. E qual era o evangelho que Pedro tinha, que João tinha, Tiago tinha? A lei. Porque Jesus não entregou evangelho a ninguém. Então eles saíram pregando a lei. Quem foi que recebeu o evangelho? Paulo, né? É que pregar o evangelho a toda criatura que vivia em Israel. Todo o epicentro bíblico
está concentrada em Israel. Não está fora. Estava em Israel, estava sobre os judeus até este momento. Sobre o povo judeu, por aqueles que tinham lei e cumpriam a lei. E nem mais nenhum outro. Quando você lê o Evangelho com um entendimento aberto, com raciocínio aberto, respeitando a escrita, a data da escrita, para quem escreveu, esse é um grande problema que o sistema religioso tem tido, de respeitando o endereço destinatário, trazendo para os dias de hoje, trazendo essa palavra a um outro destinatário, que não é deles, não é nosso, não era nosso isso aqui. Né? E o Evangelho a toda criatura. Então, quando o Jesus de Nazaré, no seu corpo ainda, deu as instruções, não tinha, o que é que eles tinham? A Torá. Não tinha o Evangelho. Nem o próprio Paulo tinha nesse momento, nesse episódio aqui, nem o próprio Paulo tinha o Evangelho. Né? Porque depois desse episódio aqui, em seguida, Paulo também se converteu, né? Porque Paulo, assim que terminou isso aqui, a ressurreição de Jesus, eles foram para não foi a cidade lá que eles estavam lá? Ei, Jesus! É Damasco, né? É Damasco. Foram para Damasco. E lá, Jesus, no seu corpo ainda, dando instruções para os 11, porque Judas já tinha morrido, já tinha se matado. Então foi lá que o Espírito Santo, não foi Jesus no corpo, foi o Espírito Santo, apareceu para Paulo. Então, para Paulo, ele não apareceu com um corpo, apareceu como uma luz. Você está me entendendo? Então, o pregador do Evangelho é Paulo. Só que nesse momento que ele se converteu, ele tinha Evangelho, o Novo Testamento também não tinha. Ele se converteu, Paulo se converteu no meio de quem? No meio dos apóstolos, no meio de Pedro, Tiago e João. Então, as primeiras aulas de Paulo foi recebida de quem? De Pedro, Tiago e João. Não é? Para que melhor entendemos. Versículo 17, está fechando lá a igreja. Vamos ver o 17? Não, era até só 16. Porque o 17 nós já lemos antes, né? Aqui, cadê? 17 tinha lido até o 18. Então, meus amados, é isso que eu queria mostrar para você. E vamos para outras passagens, para nós ter mais entendimento. O problema é que os pastores de hoje, eles fizeram teologia, né? Fizeram teologia, estudaram hermenêutica, estudaram exegese, estudaram o hebraico, estudaram o grego, estudaram o saravaico, mas eles não sabem respeitar pontos e vírgula, tempo da escrita, para quem foi escrita. Então, eles não têm o quê? Exegese, né? Não é assim, não é isso que se chama? Não tem, porque se eles tivessem, eles só falam que estudaram, mas não tem, né? Na sua essência não tem, porque se eles como eles dizem que estudaram exegese e aplicasse a exegese no que eles lêem, eles entenderiam que esta palavra que nós acabamos de ler, ela tem remetente e destinatário. Ela foi destinada aos 11 e não ao nosso mundo de hoje. Amém, meus amados? E para nós entender mais isso, para nós entender Marcos, né? Vamos ler isso aqui um pouco mais. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, para nós entender um pouco mais isso aqui. Está para frente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5.
Aí você vai entender o que está acontecendo com essas pessoas, esse sistema religioso que expulsa demônio e demônio se manifesta e engana todo mundo ali presente. O porquê? Porque eles não estão fazendo isso aí com o poder de Deus, de Jesus de Nazaré. Eles estão fazendo isso aí inspirado em feitiçaria, né? Atos dos Apóstolos explica muito bem isso. Deixa eu ver como é que eu li. Eu acho que eu escrevi alguma coisa aqui. Antes de nós começarmos isso aqui, eu vou ler um levantamento aqui que eu fiz, né? O espírito de pitonisa. Vou ler se eu ler aqui o capítulo 5, ele explica para nós já entrar no Atos, capítulo 5, do 14 ao 16. Versículo 14. E crescia, né, mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Olha a idolatria do povo. E é o que nós vemos claramente, essa idolatria dentro dessas igrejas por aí, principalmente as igrejas neopentecostal. As igrejas neopentecostal é as que mais praticam a feitiçaria evangélica, porque eles trazem isso aqui, ó. 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leito e macas, para que, ao passar Pedro, olha a idolatria entrando aqui, e você vê hoje aí nessas chamadas igrejas neopentecostal, né? como a igreja do poder de Satanás por aí. Aí o camarada leva uma facada no pescoço e eles pegam aquela camisa melada de sangue e rasgam no meio vende, né? Isso aí é o que? Feitiçaria, um espírito de pitonisa. Era ela que trabalhava com feitiçaria aqui nessa época aqui, né? Vamos ler para nós entender. Macas, Pedro, a passar Pedro, ao menos a sua sombra. E tem gente aí, ó, querendo passar na sombra dos pastores, pastor que tem que pôr a mão. Para acontecer o milagre, o pastor tem que pôr a mão, tem que dar uma fita, uma gravata, um pedaço de gravata. Meus amados, dentro dessas igrejas por aí, principalmente as igrejas neopentecostal, é as que mais praticam macumbogério, é as que mais praticam. E a igreja abraça esses ensinamentos de feitiçaria, tirado da onde? Daqui. Ó. A sua sombra se projetasse em algum deles. 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando o doente. Então, na expansão do evangelho, meus amados, eles tiveram esse poder. Hoje, fazer isso aqui é uma heresia até, né? Não é que Jesus não cura, eu quero que fique muito bem claro isso. Não é que não é que Deus não cura, Cristo não cure. É que hoje o entendimento já é outro. Nesse tempo, precisava que isso acontecesse para que o evangelho se propagasse.
todos vissem o poder do Evangelho, da pregação, do que Yahshua veio fazer nessa terra. Novas as promessas, né? Então, os que foram escolhidos receberam este poder para que o Evangelho fosse propagado, né? E eles crescem no Evangelho, mas nem assim os judeus não creram. Então eles traziam a gente dessa idolatria que pelo menos a sombra de Pedro curasse. Totalmente idolatria, né? Não é nada de Evangelho. Atos dos Apóstolos não é Evangelho, não é Novo Testamento. As vizinhanças de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, né? E todos eram curados, atormentado de espírito imundo. Aí quando você volta, vai nos escritos, nas histórias de Israel, há 2000 anos atrás, não tinha a medicina daquela época, não tinha medicina que desse um diagnóstico para uma pessoa que estava com epilepsia, né? Esse é o nome daquele que cai tremendo, espumando, né? Não, essa é a doença. Então, qual era o entendimento, o diagnóstico que os judeus davam para esse tipo de pessoas que sofria de epilepsias? Espíritos imundos. Espíritos imundos. Outros com sarna, né? Então, esse povo aí, quando caía doente, esse povo era tirado até da presença dos judeus, porque eles diziam, os judeus julgavam, sem ter uma medicina que desse um diagnóstico correto. Então, ele julgava aquilo como um espírito imundo, espírito de doença, né? Aqui no versículo 16. Também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doente e atormentado de espírito imundos, e todos eram curados. Então, versículo 16. Então, meus amados, o que acontecia lá em Jerusalém, tinha principalmente na Grécia, né? Existia essa pitonisa. Pitonisa era uma profeta, falsa profeta, é lógico, né? Uma falsa profeta que tinha no entendimento dele, na crença dos gregos, que essa crença já estava se espalhando por toda Jerusalém, e muita gente crendo nesse espírito de pitonisa, espírito de piton, de uma cobra, né? O próprio Moisés, ele tinha esse entendimento de que a cobra tinha poder. Por quê? Porque lá no Egito eles criam desse poder dessa serpente, que inclusive quando Deus o confiou a libertação dos judeus lá do Egito, no meio do deserto, para numa sombra de Yahshua, que ia ser levantado no madeiro, Deus mandou, segundo o conhecimento de Moisés, que ele levantasse o quê? Uma serpente, como Moisés tinha esse entendimento no Egito, né? Então, para você ter a certeza que Deus não fala em língua de anjo, Deus fala na língua que aquela pessoa entende, e era essa língua que Moisés entendia. Então, para representar como no povo de Moisés tinha essa serpente que tinha o poder segundo os costumes do povo egito, Deus falou para Moisés também a levantar uma serpente no deserto, que essa serpente curaria alguns enfermos, alguns doentes com esses espíritos imundos no meio deles ali. E era uma sombra de quem? De Yahshua. Ia ser levantado na cruz. Mas Yahshua já foi levantado na cruz.
Então hoje nós não podemos levantar nada dizendo que vai ser, não podemos levantar serpente, essas coisas aí, e dizendo que tem poder, né? Porque era uma sombra, não podemos viver em sombra. Então existia lá na região da Grécia uma falsa profeta que se chamava de Pitonisa, que diz que ela tinha um espírito de serpente, de uma piton, de serpente. Era uma serpente, segundo a crença em Delfos, a cidade onde essa Pitonisa fazia esses milagres, né? Com essa crença dessa piton que já vinha lá do lado do Egito, né? A crença em Delfos, a cidade de Delfos, e que o espírito de Piton, que essa mulher conhecida como Pitonisa, guardava a cidade. Então, na crença daquele povo da cidade de Delfos, eles achavam que essa Pitonisa, essa mulher, essa falsa profeta, com o espírito de uma piton, ela tinha o poder. Achava que ela tinha o poder de uma serpente, ela tinha o espírito de uma serpente. E essa Pitonisa, ela guardava, a crença deles, guardava a cidade de Delfos. E isso aí foi uma crença que se espalhou, chegou até ao povo de Israel. E essa mulher, conhecida como Pitonisa, guardava a cidade de Delfos. Era uma mitologia. Então isso que nós vemos dentro dessas igrejas aí, como crença que Satanás está manifestado, isso é um mito. Satanás não existe. Então, se nós tivermos, preste muita atenção no que eu vou te falar, se nós tivermos de reconhecer um ser como Satanás, não é um ser espírito, é um ser carnal, é a nossa carne humana. Se nós tivermos de aceitar um Satanás, é a nossa carne, porque é a nossa carne que tem poder de feitiçaria, é a nossa carne que é contra o espírito. Satanás, a palavra Satanás quer dizer um ser contra, um assunto contra, uma ideia ao contrário. Foi quando Jesus chamou Pedro de Satanás. Sai de mim, Satanás, porque Pedro estava com uma ideia ao contrário do que Jesus estava falando, que ele ia ser morto, ia ser crucificado. E Pedro, ao contrário, não aceitou de jeito nenhum. Foi quando Jesus falou para ele: sai, Satanás, porque ele estava com um assunto contrário, uma crença contrária, que não aceitava que Jesus ia ser morto, ia ser crucificado. E então era o que estava acontecendo aqui. A crença desse povo aqui, ele estava crendo nessa Pitonisa que fazia milagre, que ela tinha, segundo eles, tinha o espírito de uma serpente. E como a serpente, a crença de serpente vem do Egito e chegou até o povo de Israel, porque foi levantada uma serpente no deserto, né, representando o poder que Yahshua ia ter nessa terra. Né? E foi o caso do rei Saul. Rei Saul, quando ele viu que ele ia perder o reinado para Davi, ele lutou como Satanás, né? O rei Saul era contra que Davi chegasse ao reino, que ele Saul perdesse o reino para Davi. Então Saul estava também, podemos dizer que Davi estava com o espírito de Satanás, ele estava contra, ele não aceitava que Davi assumisse o reinado. E como ir para o povo de Israel consultar uma pitonisa que fazia esse tipo de trabalho, né, era um pecado. Deus proibia isso, Deus renegava isso aí. Então Saul sabia disso, mas
como é que chama? Mas o desespero de Saul foi tão grande que ele passou por tudo isso. Passou por cima de tudo isso. Ele procurou a pitonisa, que ele mesmo tinha expulsado ela de lá, do meio deles, anos atrás. Então, quando ele se viu acuado na perda do seu reino para Davi, ele foi consultar a pitonisa, para que a pitonisa, né, segundo a crença que eles tinham, trouxesse o espírito de Samuel de volta, para que o rei Saul consultasse a Samuel. Mas isso aí era uma crença falsa. Então, o rei Saul, além do trono dele que já estava perdido para Davi, ele ainda cometeu outro erro de consultar uma pitonisa. E é o que nós vemos dentro dessas igrejas aí. Espírito de pitonisa, pessoas passando por um profeta com espírito de piton, mentindo, falando heresias para a igreja acreditando. Foi o caso de Saul, que mesmo ciente que não podia consultar necromante, não, pitonisa, necromante, quando você lê na Bíblia, são as mesmas pessoas, os mesmos costumes, né? A mesma doutrina. Então, Saul, ele sabia que essa mulher era uma necromante, né? E Davi foi consultar. E aí errou por isso aí. Então, meus amados, então é isso que a igreja está deixando da crença ao Evangelho de Cristo e dando crença a muitos profetas, profetisas que nós temos por aí, falso, que não existe profeta hoje, dando crença a esse povo, né? E Deus permite que o espírito do engano engane essas pessoas. No mesmo caso está dizendo aqui, Saul, a necromante aqui, ela tentou consultar, segundo ela enganou, na verdade, a verdade mesmo é que essa necromante, ela enganou Saul. Ela fez um gesto de que estava falando com Samuel, mas ela não mostrou Samuel para Davi. Davi não viu Saul. Saul não viu Samuel. Ela que respondia, segundo ela, Samuel estava falando por ela. Então ela enganou bonitinho o rei Saul. E é o que nós vemos por aí. Pastores pregando velha aliança, falsos profetas dentro das chamadas igrejas, enganando todo mundo. Está sendo enganado nessa história. Necromante, ele consultou uma pitonisa sobre Samuel. Então, diante desse entendimento, os crentes que ficam invocando essa mitologia, sai Satanás, sai pombagira, sai, coisa que é mito, isso é mito, é mito. Em alguns casos, a pessoa, porque não tem o Espírito de Deus, né? A pessoa não tem o Espírito de Deus, até a carne, uma vez exorcitada, ela pode levar esse ponto. A carne achar que a carne é mesmo um Satanás, é mesmo a pombagira. E pode acontecer essa reação, né? Mas em outros casos, que já tivemos testemunha por aí, que a maioria dessas pessoas, elas são pagas para falar. Tanto é
que correu, andou um vídeo por aí, né? Circulou um vídeo desses aí, dentro desses açapão aí, né? Por aí, eles exorcitando um demônio mudo, né? O demônio dizia que era eles exorcita e até eles falam que aquele demônio é mudo. Aí ele fala demônio. Aí, de tanto eles falar fala demônio, esse vídeo correu por aí. Você está me ouvindo, demônio? E a pessoa diz, não. Dizendo porque eles, segundo eles, exorcitando a carne, que certamente já combinou com ele, com essa pessoa. Então fala, você é um demônio mudo, né? Fala, você está me ouvindo, né? É surdo, mudo e surdo. Você está me ouvindo? E a pessoa diz, não estou te ouvindo. Como não estou te ouvindo? Você está respondendo. E o vídeo circulou aí pelas redes sociais por aí, dessa falsa. E o pior, não é que aquela pessoa que está passando por um demônio aí, eles mandando o demônio falar, e perguntava, demônio, você está me ouvindo? O demônio não falava, né? Ele ficava, sai, demônio, fala, e o demônio não falava nada. Aí, de tanto eles falar isso, você está me ouvindo, demônio? E o demônio, não estou te ouvindo. Como não está te ouvindo? Você respondeu. Então, e o pior é que a igreja bate palma, vendo o erro, né? Se o demônio é mudo, por que ele está falando que não está ouvindo? Se o demônio é surdo, por que ele respondeu que não estava ouvindo eles? E a igreja batendo palma. Você vê que o erro, essa crença nesse açapão que faz exorcismo, deixa as pessoas tão cegas que eles não conseguem ver essas coisas aí, né? Essas mentiras. E o demônio, o demônio mudo, né? Você me ouve? E o demônio, não. E a igreja, glória, agora, que o demônio não está ouvindo, e como respondeu? Esse vídeo que circulou por aí. Então, diante desses acontecimentos, os crentes que ficam invocando essa mitologia grega, que é uma mitologia grega, isso não é de um cristão, é uma religião grega, né? O que aqui eles são necromantes, né? O que eles são mesmo são necromantes. Por isso são chamados de neopentecostais. Por quê? Eles fazem exorcismo de necromante. A igreja não entende nada disso. Aí, ó, glória, aleluia. Aí os pastores fazendo exorcismo, praticando necronismo dentro da chamada igreja, e a igreja, sem entender nada, bate palma e diz glória. Então, meus amados, é isso que acontece dentro das chamadas da igreja. É isso. Vamos terminar o nosso estudo aqui. Nós estávamos no livro de Atos, né? Nós lemos o livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 19, que vai confirmar mais isso. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. E alguns judeus, quem era fazer esse exorcismo, é porque eles leem isso aqui e querem ser igual, os pastores querem ser igual esses judeus, não era todo mundo judeus, eram alguns judeus. Esses judeus aqui era filho de um sacerdote, eu acho que eram 2, filho de um sacerdote. E alguns judeus exorcista. Então, dentro dessa, não todas às vezes praticam, mas que nem eu falei no princípio, as chamadas igrejas neopentecostais, que são
mestre em neocromantia, como é que chama? É necromante, exorcismo. É exorcismo. O que acontece dentro dessas igrejas aí neopentecostal é exorcismo. Judeus exorcista ambulante. Eu andava aí pela rua tentando achar alguém que cresce nesse exorcismo que eles faziam, né? Cadê o versículo 13? Ambulante também invocava o nome do Senhor Jesus, fazendo exorcismo em nome de quem? Do Senhor Jesus. É o que acontece por aí? É o que acontece por aí. Exorcismo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sobre pessoas de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus. É isso que acontece dentro dessas igrejas neopentecostal? Exatamente isso. E a quem Paulo prega? E os que fazia isto era 7 filhos, eu falei 2, né? É 7. 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, era esse filho desse sacerdote que saía ambulantemente fazendo exorcismo. E hoje tem igreja aí que faz exorcismo dentro das igrejas, faz nas praças, faz em todo lugar. E a igreja, oh glória! É o versículo 13, lemos todo. Espírito maligno dizendo: esconjuro pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mateus, volta um pouquinho. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado os necromantes exorcistas? Vamos dizer isso aqui. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos o que? Demônio? Os necromantes exorcistas que tem dentro dessas igrejas neopentecostal. Não é que nas outras, nas pentecostal não exista. Existe também. Mas os mestres do exorcismo em nome de Jesus de Nazaré são as igrejas neopentecostais. Expulsamos demônio em teu nome, não fizemos muitos milagres? 23. Então lhe direi. Jesus vai dizer explicitamente: nunca vos conheci. Como pode, meus amados, a pessoa que faz cura, a pessoas que faz milagre, expulsa demônio, e Jesus vai dizer para ele: nunca te conheci, porque são exorcistas. Esses pastores das igrejas neopentecostais não são pastores, são exorcistas e enganam a igreja. Não te conheci, apartai-vos de mim os que praticai
a iniquidade. Praticai a iniquidade, expulsa demônio em nome dele. Diz que faz cura aí, mas não faz pelo evangelho. Faz segundo o quê? Esses 7 judeus filhos do sacerdote. Amém? Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 49. Tem mais 3 passagens aqui. Lucas capítulo 9, versículo 49. Falou João e disse: Mestre, vimos, né? Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de quem que esses necromantes exorcistas dessas igrejas neopentecostal têm expulsado demônio? Em nome de Jesus. Mas, como eu falei no princípio, né? Cobra, serpente. Alguém já apareceu com a serpente na hora do culto? Nunca. Só a sogra, no máximo a sogra. Algum deles já bebeu um copo de veneno na hora do culto? Não. Então são necromantes, exorcistas. Expelia demônio e lo proibimos, né? Os apóstolos aí proibimos. Os discípulos, né? Não era apóstolo ainda, era discípulo. E proibimos, porque não segue conosco, não anda conosco. Como é que eles espíritos de demônio em teu nome, Jesus? Isso não anda com nós. Não vamos ler os 50 não, senão nós não termina hoje. Você pode ler aí na sua casa. 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 9 ao 12. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, Paulo pregando aos Tessalonicenses, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. A palavra, já expliquei, é Satanás. Essa palavra Satanás quer dizer um assunto contrário da verdade. O iníquo a palavra Satanás é a pessoa que não pratica o evangelho de Cristo. Prega o evangelho contrário. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio do que? Da verdade? Da mentira. Da mentira. Então, como é que esse pouco espírito demônio por aí, que demônio não existe, meus amados, não está escrito que todo demônio ele levou na cruz, foi derrotado na cruz? E como é que esses homens? Então está claro que eles espilham demônio, espilha demônio em nome de Jesus, mas é mentira. Eles estão com o espírito de mentira, de necromante. Eles estão com o espírito de exorcismo. Por isso que Jesus diz, no dia do teu julgamento, eu vou dizer, sai de mim, não te conheço. 10. E com todo engano de injustiça, todo engano de injustiça, aos que perecem, aos que se perdem. Então, esses necromante, exorcismo, ele prega esse engano de injustiça à igreja e a igreja perece. Por quê? Porque não entende.
Não quer compreender. Não é a igreja que não quer compreender. A gente tenta explicar, mas ela não quer. Não. Eu fui curada lá e é lá que eu vou ficar. Ela não quer saber quem foi que curou ela. O que ela quer saber é que ela foi curada. Não importa. Ah, eu não engravidava, eu engravidei já. Não importa da onde saiu esse poder. Com todo engano de injustiça aos que perecem. Por que eles perecem? Por que eles se deixam se enganar? Porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da graça, do Evangelho de Cristo. Para quê? Para serem salvos. Salvo para a vida eterna? Não. Salvo do engano. Salvo do engano. Salvo do espírito da injustiça. Salvo do espírito enganoso. Salvo de Satanás que prega o contrário. Que a palavra Satanás quer dizer do grego um contra, um ser contra, uma palavra contra, não é? Um assunto contra, uma ideologia contra do Evangelho de Cristo, para serem salvos. Versículo 11. E por este motivo, tem um motivo, e por este motivo, pois que Satanás, é isso? Satanás lhe manda a operação do erro. É isso? Não. Deus, por eles não dar ouvido ao Evangelho de Cristo, que nos dá um entendimento que o que tem sido praticado dentro dessas igrejas é exorcismo. Então, por esse motivo é que Deus lhe manda a operação do erro. Operação do erro. Para dar crédito o quê? A mentira. Então, os exorcistas dentro da chamada igreja, os necromantes, faz aqueles prodígios. A igreja que tão fora já do Evangelho, não deram crença ao Evangelho de Cristo, elas dão crédito à mentira que é pregada dentro, aquilo que é feito, aquelas mentiras que é feita dentro dessas chamadas igrejas, principalmente as neopentecostais. 12. A fim de serem julgados todos. A fim de serem julgados todos. Quantos não deram crédito à verdade com a injustiça? Não deram crédito à verdade, então com a injustiça eles vão ser julgados. Temos umas duas passagens aqui, Romanos capítulo 6, do 3 ao 6, versículo 3. Ou porventura, eu vou ler. Versículo 3, eu vou ler o versículo 1. Que diremos, pois, Paulo pregando aos romanos, que diremos, pois, permanecemos nós no pecado, né, na transgressão da lei, que o pecado era a transgressão da lei, permanecemos nós no pecado para que seja a graça mais abundante, mais poderosa, que a graça mostre mais poder. Vamos continuar na transgressão da lei? Paulo, que era um judeu pregador, um judeu transgressor da lei de Moisés. Paulo, né? Então, vamos continuar transgredindo a lei para que o poder da graça nos mostre mais poderosa ainda? Era essa a mentalidade de Paulo. 2, ele mesmo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, na transgressão da lei? No pecado, nós quem? Eu, você? Não, Paulo e os romanos. Porque a palavra aqui, ela tem remetente e destinatário, né?
Paulo, remetente, e o destinatário, quem era? Os romanos. Não somos nós. Pecado. Nós que para ele morremos. Então, qual era o pecado? Como nós podemos permanecer pecando se para ele nós estamos mortos? Morto peca. Para o sistema religioso, peca. Mas para o Evangelho de Cristo, para Paulo ensinando os romanos, explicando para os romanos, diz: não, vocês estão mortos. Vocês não podem pecar, vocês estão mortos. Para ele, vocês estão mortos. Para eles morremos. 3. Ou porventuras ignorais que todos nós quem? Paulo, ele não está no meio aqui. Quando ele fala nós, ele não está se colocando no meio, tá? Ou você fugiu da escola. Então Paulo está falando todos nós, ele e os romanos, e o povo romano que ele está pregando aqui para eles. Ou todos nós que fomos batizados, fomos ou vamos ser? Fomos já, nós já fomos batizados. Todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi numa piscina, fomos batizados em Cristo. Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, com a morte de Cristo, de Jesus de Nazaré, o seu sangue batizou toda a humanidade de uma vez para sempre. Porque se isso não aconteceu, Jesus vai ter que voltar e ser morto de novo. Sejam todos bem-vindos. Terezinha, boa noite. Era para ter feito isso de manhã, Terezinha, mas eu tive que fazer uma viagem urgente. Então, meus amados, se nós não formos, o batismo foi na cruz, foi na morte. Se nós não formos batizados, nós precisamos, né? Para que seja bem claro, se nós precisamos de ser batizado, o que é que tem que acontecer? Porque só o sangue dele podia nos batizar, podia nos lavar. Ele vai ter que morrer de novo. E é o que os crentes pregam, né? Versículo tem um 14, aliás, tem um 4, tem, né? Versículo 4, vamos ler até o 6. Versículo 4: fomos, pois, sepultados, ou vamos ser sepultados? Nós já fomos sepultados, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, quando ele morreu, que fizeram o sepultamento dele, todos foram sepultados com ele, de uma vez para sempre. Então, quando hoje nasce uma criança, ela já nasce o quê? Ressuscitada. Porque ela não pode ser mais batizada, porque vai ter que matar Jesus de novo. Mas quem os teólogos entendem isso? Não entende. Pois sepultado com ele na morte, pelo o batismo, para que com Cristo como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andamos nós ressuscitados, porque foi uma novidade quando Jesus ele voltou, né? Que fique bem claro isso, que quem ressuscitou não foi Cristo, foi Jesus, o corpo, foi o corpo que ressuscitou, porque dizia assim a profecia, que ele ia ressuscitar, para que os judeus pudessem crer que ele era realmente o Filho de Deus. Então, ele ia ter que ressuscitar. Então, graças ao Pai, assim também andemos nós, como ele andou em novidade, foi uma novidade para ele, Jesus de novo aqui ressuscitou. Então, nós também andamos em novidade. Nós ressuscitamos junto com ele. Então, não há mais ressurreição como os crentes pregam por aí, que na ressurreição,
que os crentes morrem, eles pregam assim, que os crentes morrem, eles morrem, e não morre, não morre não, a gente fica dormindo na cova. Não existe mais isso, porque nós já ressuscitamos junto com ele. 5. Porque se fomos unidos, se fomos, não vamos ser, já fomos. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Cristo já ressuscitou? Já. Então nós também já ressuscitamos. Como diz a palavra aqui, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, que os crentes deixam nas águas, mas aqui está dizendo que foi com ele, lá na cruz. O nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz, não foi na piscina. Não ficou na piscina, ficou com ele na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo, aquela carne que pecava, que tinha que dar conta para Deus, morresse, né? O corpo do pecado seja destruído, morto. Então, um morto pode pecar, meus amados? Não pode. Está morto. Como que ele vai cometer mais pecado ainda? E isso foi feito de uma vez por todas. Seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Não sirvamos o pecado como escravo. Então, meus amados, e para fechar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2. Versículo 12, um versículo só. E assim nós vamos dormir, né, em paz, com a consciência tranquila, né, alimentados com a palavra de Deus, pronto para enfrentar o nosso desafio do dia a dia. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quando raciocinamos, pesquisamos esse espírito do mundo, era o espírito natural de Adão, que reinou desde Adão até Yahshua, até Jesus. Então, a igreja de Cristo, ela não recebeu o espírito de Adão. Qual foi o espírito que a igreja de Cristo recebeu? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a igreja, quando vê assim o espírito do mundo, eles interpretam e dizem, não, o espírito de Satanás. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha a palavra, gratuitamente, sem dízimo, sem sacrifício, sem oferta, sem batismo, sem nada. Gratuitamente. Você recebe esse Espírito gratuitamente? Se você recebe esse Espírito gratuitamente, porque você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, que vive com Deus, você vive espiritualmente, não vive mais na carne, porque a carne para Deus está morta. Amém, meus amados? E até quarta-feira, numa próxima ministração abençoada. Amém? Paz eterna a todos, que sejam todos abençoados pela graça de Cristo e pelo poder desse Evangelho, porque está escrito, o poder de Deus é
o Evangelho de Cristo. Amém? Paz eterna a todos.